Entrando no tema abordagem construtivista da educação física, para falarmos da abordagem construtivista na educação física escolar, precisaremos entender os conceitos relacionados às ideias construtivistas de Piaget e Vygotsky. Mas antes, uma reflexão do principal pensador da abordagem pedagógica construtivista da educação física no Brasil, o professor João Batista Freire, que diz: às vezes falta visão ao sistema escolar, às vezes faltam escrúpulos. É difícil explicar a imobilidade a que são submetidas as crianças quando entram na escola, mesmo se fosse possível provar, e não é, que uma pessoa aprende melhor quando está imóvel e em silêncio. Isso não poderia ser imposto desde o primeiro dia de aula, de forma súbita e violenta. Freire, 1994. Entrando aí na abordagem construtivista entre Piaget e Vygotsky, o Piaget diz que a construção do conhecimento ocorre a partir da adaptação, que por sua vez ocorre a partir da interação do sujeito com o conhecimento. Não é adquirido, e sim construído. O conhecimento, desenvolvimento cognitivo, esquemas intelectuais, a adaptação, acomodação, assimilação e estímulos do meio. São essas as fases que Piaget nos traz. Já Vygotsky nos traz a interação com as pessoas do mundo. As crianças aprendem não explorar o mundo de maneira solitária, mas por tomarem o modo de agir da sua cultura para si. Então temos aí em Vygotsky a zona de desenvolvimento proximal, que tem diferença entre zona de desenvolvimento real, que é o conhecimento já consolidado pela criança, e a diferença entre zona de desenvolvimento potencial, que é o conhecimento ainda não consolidado. Então, através dessa zona de desenvolvimento proximal, podemos sair, tirar a criança do real, a atingir o seu nível potencial. E é isso a teoria de Piaget e Vygotsky. Bom dia a todos. Vamos falar agora um pouco sobre os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo, criado por Jean Piaget. Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço, nascido em 1896 e falecido em 1980. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios do desenvolvimento cognitivo. Em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. São eles os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o sensório-motor, de 0 a 2 anos. As principais características: as ações ocorrem antes do pensamento, noção de permanência do objeto, a exploração manual e visual do ambiente. O segundo estágio é o pré-operatório, dos 2 anos aos 7 anos. Principais características: o egocentrismo, dificuldade de se colocar no lugar dos outros, desenvolvimento da linguagem oral e representação do mundo por meio de símbolos. O terceiro estágio, operatório concreto, que vai dos 7 anos aos 11 anos. Principais características: conceitua o mundo, referências concretas para aprendizagem e construção lógica. O quarto estágio, operatório formal, é dos 11 anos em diante. Principais características: pensamento lógico dedutivo, relaciona conceitos e reflete sobre hipóteses lógicas. Segundo Piaget, não é possível pular estágio e nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência. O que faz que uma pessoa possa avançar de um estágio para o outro seguinte: o desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso. Assim, quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio.
A pessoa avança ao estágio seguinte. Baseadas nas ideias do suíço Jean Piaget, o método procura instigar a curiosidade do aluno, já que ela é levada a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de suas interações com o meio. O método traz o erro não como algo ruim, e sim como algo bom no processo de aprendizagem. A teoria condena a rigidez nos processos de ensino e as avaliações padrões, e a utilização de materiais didáticos. Com isso, temos o objetivo da abordagem, que é um momento de habilidades que permitem ser expressas no mundo através de interações com o meio, com foco na criação de conflitos e na resolução de problemas motores. Nela, o professor deve levar em conta que o conhecimento que o aluno já possui e que ele adquiriu através de interações com o meio e cultural no que ele vive. Bom dia, irei falar aqui um pouco do construtivismo. Segundo algumas pesquisas feitas, o construtivismo não é um método de ensino. Construtivismo é a teoria a respeito do aprendizado. Quem adotou e tornou conhecida a expressão foi uma aluna de Jean Piaget, a psicóloga Emília Ferreiro. Ela nasceu na Argentina em 1936. Partindo da teoria de seu mestre, ela pesquisou o processo mental pelo qual as crianças aprendem a ler e a escrever, colocando o nome de construtivismo na sua teoria. Emília Ferreiro se restringiu a desenvolver uma teoria científica. No Brasil, a partir da década de 80, as escolas começaram a utilizar o construtivismo em sala de aula, e assim mudaram a forma de alfabetizar as crianças. Mudando para o próximo slide, o que seria o construtivismo? O construtivismo como método de ensino entende que o aluno deve ter centralidade no processo de aprendizagem. Assim, deve ser estimulado a conquistar a sua independência, resolver problemas, elaborar hipóteses e levantar questões. Bom, trouxemos dois tipos de escolas, o ensino tradicional e o construtivista. No ensino tradicional, o aluno é visto como depositário e alvo de informações. O professor, ele cumpre o papel de transmissor do conhecimento. Já a escola é o lugar onde se reproduz a herança cultural. Agora, partindo para o ensino construtivista, o aluno ele é tomado como um ser pensante, como desenvolvimento próprio. E o professor ele procura ser um orientador que facilita a aprendizagem, criando situações estimulantes e motivadoras de resposta. Já a escola é o espaço para a transmissão de saber e integração do indivíduo à sociedade e à cultura. Olá, bom dia a todos. Irei falar um pouco sobre o papel do professor na abordagem construtivista. Para Jean Piaget, a função do professor deve ser a de criar situações favorecedoras de aprendizagem. A construção do conhecimento pelos alunos é fruto de sua ação, o que faz com que eles se tornem cada vez mais autônomos intelectualmente. Assim, também para Vygotsky, a escola tem ou deveria ter como ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança em relação ao conteúdo, e como ponto de chegada os objetivos da aula que deve ser alcançado, ou seja, chegar ao potencial da criança. Aqui o professor tem um papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. Olá pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação, né, do nosso trabalho. E funciona assim, né? Segundo o Piaget, né, esse biólogo e psicólogo, ele diz que os métodos de avaliação construtivistas, né, as escolas elas não precisam elaborar testes e nem provas, né, para os alunos. É, os professores ali, eles acompanham, né, de forma individual cada aluno, né, e tendo assim uma interação maior, né, e mais eficaz entre o aluno e o professor, né. É, o professor ele cria, né, situações que estimulam ali o aprendizado de cada aluno, né. Ele coloca como o objetivo principal da aula dele o aluno, né? Isso é muito importante. E nesse método de avaliação, de vez em ele colocar cadeiras e tudo mais
como o normal, né? Esse professor faz um círculo no meio da sala, né? E fica ali no meio e interage ali junto com os alunos. É uma forma diferente e eficaz para que esse método de avaliação possa surgir efeito nos alunos e no professor também, né? Porque segundo Piaget, o aluno e o professor aprendem nessa situação. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso plano de aula e, e a gente escolheu o futsal para aproveitar o interesse dos alunos pelo futebol. E o nosso objetivo geral é desenvolver o jogo coletivo e a estratégia, desenvolver a habilidade de passar e chutar com as duas pernas, desenvolver um controle emocional durante uma atividade competitiva. No nosso material, a gente vai utilizar a bola e a nossa primeira atividade, nossa metodologia, a primeira parte, os alunos se organizam em equipes, um jogo de futsal normal. A segunda parte, depois de poucos minutos, o professor para um jogo e explica uma nova regra, que todos os jogadores precisam tocar na bola para que a equipe possa tentar fazer um gol. E a terceira parte, depois de alguns minutos, o professor interrompe o jogo e oferece um tempo para que os alunos de cada equipe discutam uma estratégia coletiva para resolver o problema criado pela nova regra. A quarta parte, após retornarem ao jogo, os alunos agora devem resolver um novo problema, que agora só poderão tocar na bola com a perna que não é boa. Ou seja, os destros devem jogar com a perna esquerda e os canhotos com a perna direita. Os alunos agora vivenciaram um desafio motor. Precisarão desenvolver a habilidade motora de passar e chutar a bola com a perna que não é boa. A parte final, ao final da aula, o professor deve fazer uma roda de conversa com os alunos sobre as atividades envolvidas na aula. Dessa forma, os alunos usaram a linguagem verbal para se expressar sobre as dificuldades encontradas e como fizeram para resolver os problemas. É importante, em todos os momentos da aula, o professor deve estar observando e mediando, dando orientações que ajudarão os alunos a desenvolver as habilidades e resolver os problemas. O objetivo específico da atividade é trabalhar na construção do conhecimento que ocorre a partir da adaptação, que, por sua vez, ocorre em partes de interação com o conhecimento que está sendo construído. E a avaliação é analisar a interação entre os alunos e se eles estão confortáveis nas realizações dos movimentos.